Boa noite, tudo bem, Roberto? Tudo bem, e você? Graças a Deus. Agradecer novamente por ter aceito o nosso convite para bater um papo aqui ao vivo, falar um pouquinho de você e da sua trajetória aí, É um prazer especial, né? O ano com certeza. passado fomos presencialmente, agora tem que arranjar alternativas, né? É verdade, verdade. A gente acaba pivotando uma hora ou outra, a gente acaba tendo que fazer alguma coisa para levar conteúdo para todo mundo. Eu acho que é necessário, né? Mantém o chamado fluxo, né? O flow. Exato, exato. Independente do meio, a gente mantém o flow. Muito bom estar com você e continuar o nosso assunto que já é antigo, né? Com certeza, com certeza. O pessoal que estiver chegando aí, manda um aviãozinho aí para a galera para chamar, que eu acho que o assunto é bem pertinente, eu acho que é muito bacana quanto mais gente souber um pouquinho do que você está fazendo, né, Roberto? E é um exemplo para. Eu acredito assim, eu estive no seu hospital, presenciei, você fez um tour lá comigo, achei muito bacana, e essa experiência que eu tive lá, eu acho que tem que ser propagada para outros lugares do país. Inicialmente, queria que você se apresentasse. Eu acho que eu apresentar aqui, eu vou ficar até meio tímido, né? Mas se você puder se apresentar, por favor. Olha, Fabiano, eu gosto de fazer uma apresentação que tenha vínculo e significado para quem esteja ouvindo a gente. Então, eu acho importante a gente dizer que eu, eu nasci numa cidade do interior de Minas, com 100 mil habitantes, que na época mal tinha cinema. Um grande avanço seria o Giz Colorido, que é Uhum. Araguari. Próximo aqui, você estudou aqui, Uberlândia, você conhece. Esse é um primeiro ponto que eu acho importante. Ao longo da nossa conversa, a gente vai ver qual o significado de Araguari no contexto da educação, da formação, dos valores, e especialmente, eu acho que Araguari tem um papel interessante no digital, porque o Marco Civil da Internet teve participação, o líder do Marco Civil da Internet veio de lá. E Araguari tem algumas startups que tiveram as melhores performances há 7, 8 anos atrás, como a Sambatec, que é do Gustavo Caetano. Nós temos lá outras pessoas que participaram de muitas evoluções na saúde digital. O Manuel Lemos e o Ronaldo Lemos, que foi quem coordenou o Marco Civil da Internet. Então, ter nascido lá é um aspecto interessante. Para quem está nos ouvindo, vem um outro recado, que eu chamo de gradiente humano, porque nasci numa cidade, como todos esses que eu estou te dizendo, nós nascemos numa cidade que nos deu o privilégio de conviver com pessoas sem castas. Uma criança hoje que nasce numa capital, que nasce em Nova York, ou mesmo em São Paulo, ela vai se educar e conhecer um mundo segundo o prisma do nível socioeconômico dos pais. E esse foi um ponto importante. Mas eu fiz medicina em Uberaba, aqui no Triângulo Mineiro, na Federal de Uberaba. Fiz uma residência de cardiologia no Dante Pazanese, que foi também um capítulo bom para a gente conversar, porque o Dante foi uma oportunidade, e é um recado bom para o nosso público, foi uma oportunidade de convívio com pessoas de 18 países, simultaneamente, porque é um hospital que atraía gente do mundo inteiro e se relacionava no mundo inteiro. Eu acho que no Dante Pazanese eu tive a experiência de agir localmente, mas pensar globalmente. E até hoje eu estou no conselho da Fundação Adib Jatene, porque mantém esse vínculo. E fiz um doutorado na disciplina de informática médica, na telemedicina da Universidade de São Paulo. E depois Bacana. disso, foi uma carreira tocando o digital e voltei para Uberlândia. E em Uberlândia, quando o sistema Telebrás era público, que as pessoas para ter um telefone em casa tinham que pagar em dólar, esperar 6 meses e declarar no imposto de renda que tinha o telefone, aqui o sistema era privado. E uma operação de telecom Algar, ela foi uma das primeiras do Brasil, acho que a segunda cidade brasileira a ter telefonia celular. Então, em 95, quando eu cheguei aqui, a gente via pessoas, trabalhadores braçais com celular para buscar serviço. Então, esse mindset nos permitiu uma exposição a conceitos digital
há 25 anos atrás. E nesse caminho, eu fui então um médico que pratico medicina até hoje, faço cardiologia intervencionista, mas com uma interface digital, com uma interação fora do silo. Isso é um recado importantíssimo, a gente interagir como você faz, como a sua experiência, aquele evento que você fez no ano passado, é uma interação fora do silo. Isso moldou as bases de um capítulo e atualmente, para concluir, essa experiência me fez participar da criação de algumas empresas. Então, criei uma empresa de telemedicina que fez agora 25 anos, a ITMS, ela é global, está em 7 países. Dessa operação, nós fizemos uma spin-off de inteligência artificial, que é Cardiônomos. Dessa operação de dados, nós criamos uma operação de pesquisa clínica com screening digital, que é um outro conceito de Real World Evidence. E depois, mais adiante, a experiência que eu acho que é a mais fascinante que eu tenho hoje, a que mais tem me empolgado, eu me aproximei de amigos, pessoas de grande conteúdo e criamos junto uma operação de teleconsulta, que é a Conexa. Essa teleconsulta, o rico dela é que ela foi criada entre amigos e amigos com afinidades de valores. E eu sigo aqui um conselho de um outro amigo de Uberlândia, o Ivaldo Naves. Ele diz que nós temos que procurar ser sempre o pior da turma. E na Conexa eu sou o pior da turma. Então, sendo o pior da turma, eu estou sempre crescendo, aprendendo. Cada reunião de conselho é uma pós-graduação. Esse é um resumão, para quem nos ouve, de um médico, como o nosso tema é esse, né? Um médico que experimenta a telemedicina no sangue, não sei viver sem o digital, e que o digital transformou minha vida. E você começou dizendo o complexo hospitalar daqui, aquele complexo, ele é a síntese que tangibilizou um conceito digital, que é o Uberlândia Medical Center. Ali nós trouxemos esses sonhos e integramos dentro de uma estrutura física. Apresentação longa, mas ela faz parte do nosso tema, né? Então, com certeza. Não, isso aí foi bacana, pode ficar tranquilo. Botelho, vamos passear Eu estou vendo a Sandra Lemos aqui, ó, mãe do Ronaldo Lemos. A Sandra está assistindo, é mãe do Ronaldo de Araguari, liderou o marco civil da internet. Você imagina, tudo que nós estamos falando hoje de GDPR, de Lei Geral de Proteção de Dados, esse jovem, e por que ele fez isso? Porque Araguari foi o primeiro piloto de TV a cabo do Brasil. Depois o Ronaldo pode contar num live para você como que ele desenvolveu o mindset de um cara que fez Lago São Francisco e fez Harvard, né? Bacana. Depois eu preciso conectar com ele, com certeza. Vamos fazer. Eu até conversei com o João Caetano, que é pai do Gustavo Caetano, sugeri a ele a gente fazer uma reunião do Vale do Silício, porque nós comungamos uma ideia de que o Vale do Silício é Araguari. Porque tem tanta iniciativa de pessoas que nasceram numa cidade pequena. E essa densidade, se você analisar a densidade per capita de aceleradas digitais que saíram de Araguari, essa densidade ela merece atenção. Então, esse que eu te disse, o Ronaldo Lemos, o Manuel Lemos, o Gustavo Caetano, o Silvio Alessi está aí com você em Goiânia. O Silvio Alessi é um indivíduo totalmente fora da caixa. O Silvio fez o primeiro streaming, olha que coisa, o primeiro streaming médico da América Latina, o Silvio fez. Foi ele. E é de lá também. Então, eu acho que a água de lá tem algum sal diferente. O problema é que o Silvio não divulga, devia divulgar mais essas coisas, né? É próprio da genialidade dele, sabe? O Silvio, ele é um cara tão adiante do tempo que ele é desconectado do mundo cartesiano. Mas eu brincava, convivo com o Silvio desde que ele é pequeno, mas eu falava que se o Bill Gates encontrasse o Silvio, nós íamos perdê-lo. Para nossa sorte, não foi encontrado até agora, mas é um cidadão totalmente diferenciado, em paz, você já viu? Ele é fora da curva. Fora total. Totalmente. Total. Isso aí. Eu tenho o prazer de trabalhar com ele aqui em Goiânia, é um cara bem dinâmico, né? Então, e bom de conversar. Pode ter, isso aí é fantástico, porque olha, tem muita coisa a agregar para a gente, muita coisa para a gente entender. Tem muita história, muita história. Oi? Você é um privilégio ele estar aí com vocês, mas realmente o Silvio, ele foi
quando ele trabalhava aqui conosco, ele criou uma estrutura tal que nós fomos um case Apple Brasil. E fomos capa da revista Apple Brasil, porque naquela época nós tínhamos um storage Apple, com toda a plataforma Apple, e a gente fazia um Pax Apple. Isso foi em 1998, 99, uma coisa assim. Mais um da terrinha. Coisa boa. Vamos lá então, Robertão. Vamos falar um pouquinho sobre a transformação digital na saúde. Eu queria que você fizesse uma ilustração, falar um pouquinho sobre telemedicina, qual que é o seu conceito de telemedicina hoje, se a telemedicina hoje é presente, se é passado, se é futuro. Ver mais ou menos o seu conceito com relação e vamos caminhar junto aí, a gente vai discutir. Vamos. Esse é um ponto muito bom, porque quando há pouco tempo, tivemos uma reunião e me fizeram essa pergunta, se telemedicina era presente ou futuro. Eu disse que é passado, porque ela já aconteceu há muito tempo. Agora, esse conceito de transformação digital, o que é a transformação digital? Porque o digital já vem há muito tempo. Eu fiz a primeira angiografia digital em 96. O digital foi uma convergência da computação de nuvem, um ponto da curva de Moore, que a capacidade de processamento computacional que dobra a cada 18 meses, ela chegou num ponto que o volume de dados acumulado no mundo estava maior que a capacidade computacional. Aí criou o conceito do Big Data, quer dizer, dados superiores à capacidade de processamento dos computadores que experimentaram 55 anos da lei de Moore. Então, essa aceleração, ela criou esse conceito digital. Por quê? Tudo é digital. Então, na nossa área da medicina, a radiografia deixou de ser uma chapa, o eletrocardiograma deixou de ser uma tirinha, todos os procedimentos médicos, eles são feitos por algum método de imagem, e os métodos de imagem se transformaram em bit, e você pode transportar de um lugar para outro do mundo em segundos, você pode hospedar na nuvem, você pode compartilhar o processamento. Então, esse fenômeno, compartilhar processamento em nuvem, com bandas cada vez maiores, nós estamos aí na margem do 5G, um 5G que está com 100 vezes mais capacidade de transmissão do que o 4G. Esse conceito de digital na vida das pessoas é muito impactante. Nós estamos vendo aí carro elétrico, automação, bancos, agro, etc. Mas na medicina há uma característica muito especial, porque a medicina ela tem um gap, uma distância maior da adaptação humana para a realidade digital. Tem um autor que eu recomendo para quem está nos ouvindo, escreveu, não sei se você já leu a obra do Tom Friedman, Thank You for Being Late, Obrigado por Atrasar. Uma obra imperdível, ele escreveu Porque o Mundo é Plano. E nessa obra, ele mostra em gráfico que a distância entre a capacidade humana de adaptar e a transformação digital vai aumentando. Hoje, ano 2000, o homem não consegue acompanhar a transformação. O que significa na nossa vida? Não adianta a gente querer regulamentar. Conselho de Medicina, de Enfermagem, etc., Senado, Câmara, etc., regulamentar a tecnologia, ela está muito na nossa frente. Então, o digital vai determinar o que nós vamos fazer. Aí, o que acontece, o recado para o médico, para o estudante de medicina? Acabou a nossa capacidade, que o doutor Adib falava, vamos fazer uma democracia de coalizão. Nós não conseguimos mais fazer uma democracia de coalizão e frear o digital. O determinismo tecnológico diz que nós temos que acompanhar. Então, o momento que nós estamos vivendo é um momento que tudo que é automatizado está sendo substituído. E o grande conceito é que o que for ineficiente vai desaparecer, está desaparecendo. Então, você vai para processos, implementação de Lean na gestão, interpretação de exames médicos, de imagem, exames normais, você não precisa de humano. Eu não preciso de um médico para fazer uma mamografia. Eu não preciso de um médico para interpretar uma tomografia normal. Então, esse conceito, os jovens e os médicos que estão na prática médica, eles têm que estar muito atentos para dois fenômenos. Primeiro,
ele não ser deletado da prática, que vai ser, ele se torna ineficiente. Segundo, ele se potencializar e ficar mais eficiente. Então, um médico empoderado por computação cognitiva, um médico empoderado por computer language, para você fazer uma análise de dado não estruturado, um médico empoderado por um BI, que consegue te trazer informações de bancos de dados, esse médico vai ser melhor do que um médico cartesiano que está usando a caneta. Então, o contexto que eu vejo da medicina hoje é um contexto extremamente desafiador. Por quê? É um horizonte fantástico, promissor, mas é extremamente ameaçador. Em quanto tempo essa mudança acontece? Agora, essa mudança acontece, o volume de conhecimento médico, ele está duplicando em 65 dias. Então, se você não tiver aliado a algoritmos de inteligência artificial, se você não tiver aliado a processos e algoritmos para te acelerar esses processos, você não vai acompanhar mais a prática médica. Nós temos exemplo concreto, a gente pode, ao longo da nossa conversa, te mostrar alguns exemplos concretos. Hoje eu já uso algoritmo na gestão e muda a nossa gestão. Eu já uso algoritmo em diagnóstico e eu uso algoritmo em tratamento. Nós podemos discutir exemplos concretos com publicações sobre isso. Bacana. Você falou aí da capacidade computacional, que isso aí vem lá da época lá da Intel, né? Vamos pegar na década de 60, mais ou menos. Que ela vem dobrando a cada 18 meses, não é isso? Isso, o Moore foi o fundador da Intel, foi em 65 que ele lançou isso. Eu lembrava que era na década de 60, não me lembrava a data exatamente. Hoje, na época desse Covid, a gente teve uma aceleração exorbitante com o Covid-19, né? Então, sim, as pessoas tiveram que se reinventar rapidamente e acho que a questão da capacidade computacional também acelerou bastante nisso aí. Você é capaz de falar que isso reduziu de 18 meses para quanto tempo? É fantástica a sua colocação, porque eu tenho usado o Covid como uma analogia para esse conceito de transformação digital. E em que aspecto? Hoje, se a gente fizer uma síntese, como que eu sintetizo o Covid hoje? Eu colocaria aqui uma interrogação. Uma interrogação que, veja, nós não sabemos como se transmite, porque já estão falando que o assintomático não transmite. Nós não sabemos quem é de fato alto risco, porque há pessoas de baixo risco, já estão falando até em tipo sanguíneo. Nós não sabemos tratamento, inúmeras opções de tratamento, nós não sabemos. Nós não sabemos de vacina, e há quem diga, eu tenho uns colegas que pesquisam isso, que o RNA dele é muito longo e vai ser muito difícil desenvolver uma vacina para ele. Nós não sabemos se o lockdown vertical ou horizontal são eficientes ou não. Acabou de ser publicado ontem um Nobel dizendo que lockdown não funciona porque a nossa população mundial já foi exposta a outros vírus e nós temos uma imunidade de rebanho que já tem em torno de 60%. Então, eu colocaria isso aqui, tem uma interrogação. Agora, qual a analogia que eu faço? A analogia que eu faço é que o mundo digital e o Big Data, ele transforma ruído em sinal. Como que a gente faz isso em pesquisa? Diminuir o intervalo de confiança, aumentando o poder amostral. Então, esse encurtamento que você vê dos 18 meses, eu faço pesquisa clínica, acredite, eu faço pesquisa clínica há 32 anos, cara. Já fiz mais de 180 protocolos de pesquisa clínica, então só falta ver cachorro soluçando. Eu já vi ezetimibe provocar câncer com 1.800 pacientes, e depois ser publicado 18 mil pacientes dizendo que diminui câncer. Eu já vi vitamina D prevenir infarto, e depois eu já vi vitamina D ser eliminada da prescrição. Então, esse tipo de coisa, de ruído, a medicina, olha que coisa grave que eu vou falar ao vivo aqui com você. A ciência médica, ela vive de sustentação de inconsistências. Ao longo da história, nós trabalhamos com pequenos estudos, de pequenas amostragens, com pequeno intervalo de tempo de acompanhamento e chegamos a conclusões que depois são derrubadas. Então, a gente diz que os professores de medicina, metade do que eles ensinam é mentira. O problema é que eles não sabem qual metade ensinam. Isso foi um professor meu de Uberaba, Lineu Miziara, que falava, e ele trouxe isso do Thomas Huxley. Então, quando você me pergunta dos 18 meses, qual a impressão que a gente tem?
nós vivemos sobre muita ignorância e sobre muita inconsistência. A chamada medicina baseada em evidência, ela tem algumas colisões. Então, nós estamos vendo aí a revista Lancet, que está tendo que rever, e há quanto tempo eu não vejo isso, você retirar um paper? Mas quantas vezes nós vimos papers que a gente faz as críticas, fala, não é possível que isso foi publicado. Foi. Por quê? Porque há um acordo matemático entre as pessoas. Então, te respondendo, e o Covid é uma analogia, foi muito feliz a sua colocação, eu gosto muito dela. O Covid é a melhor analogia que nós temos. Por quê? Nós temos colaboração online de mais de 60 países com os meios digitais. Eu sei qual é a mortalidade, como foi publicado no Lancet. Foi uma análise de Big Data de 96 mil pacientes, mas eles manusearam mal os dados, por isso que a resposta foi inconsistente. E o Covid, ele está trazendo essa resposta, porque nós precisamos de uma resposta de uma vacina, mas num período de 3 meses. Eu nunca vi um estudo de vacina com menos de 3 anos. E agora já tem aí 4 big pharmas sugerindo o início de testes, inclusive para o Brasil agora. O que é isso? O encurtamento. Então, nós estamos percebendo esse encurtamento. E outra notícia que eu acho que é otimista para quem está nos ouvindo. Porque a gente fica discutindo, o BAC, o pós-Covid, mas nós estamos pensando no pós-Covid com uma cabeça, como dizia o Einstein, de 20 anos atrás. O pós-Covid vem com uma revolução digital. E essa revolução digital vai reduzir o gap. E eu acho que os países que aderirem a esse conhecimento digital, eles vão dar um salto e resolver o problema da queda do PIB, o problema da fome, o problema da diferença socioeconômica. Eu tenho a impressão que se a gente usar o momento que nós vivemos de transformação digital com inteligência, eu acho que nós vamos superar isso, porque estão comparando com a depressão de 29, que essa é a maior depressão da história da humanidade, mas a humanidade nunca contou com tanta infraestrutura e conhecimento a ponto da gente saber online qual é a mortalidade do Bronx e saber online qual é o efeito protetor de uma máscara N95 fabricada na China, em Wuhan. Então, eu sou extremamente otimista e vamos tirar... A gente ficaria 5 dias aqui conversando sobre a analogia desse vírus, que eu vou falar ao vivo também, esse vírus chinês. É um vírus chinês que foi produzido não intencionalmente ou intencionalmente, mas foi feito dentro de um laboratório, porque foi um acidente. E esse vírus gerou uma movimentação global. O exemplo que nós estamos falando aqui da telemedicina. A telemedicina ficava naquela conversa de aprovação regulatória, aprovação regulatória, aprovação regulatória. Vem a frase do Tom Friedman e fala, vocês estão atrasados, e foi atropelado o regulatório. E eu acho que o CFM está andando bem. O CFM fez um posicionamento muito bom, porque ele falou em livre-arbítrio. Olha, o médico vai continuar médico do mesmo jeito, usa a tecnologia e arque com as consequências. Nós temos que saber o que você pode usar, o que você não pode usar. Mas que o mundo vai ficar melhor, vai, e que nós estamos muito mais empoderados para enfrentar esse problema, estamos. Com certeza. Ontem eu falei, ontem eu conversei com uma colega numa live também, só fazer um adendo aqui, em que falando um pouquinho da telemedicina, Roberto, dizendo exatamente a questão do per capita no Brasil. É onde que a região mais... A renda per capita maior hoje é no Distrito Federal, onde tem 3,2 médicos a cada 100 mil habitantes. E o Maranhão, 0,56 por cada 100 mil. E isso aí, a telemedicina pode ajudar muito isso aí, principalmente na distribuição norte do país. Então, acho que essa não tem volta, né? A portaria 467 ela foi só a chavinha que a gente virou. Também outro exemplo bom, esse que você citou, eu tenho um slide sobre isso que eu chamo de paradoxo assistencial. Por quê? Com esses dados, o PIB per capita acompanha a estrutura per capita de saúde, leito hospitalar, número de médico, número de enfermeira. E a doença é o contrário. Você pegar qual a doença mais importante do Brasil? A doença socioeconômica, econômica, de morbidade e mortalidade. Doença cardiovascular. O Brasil morre 40 pessoas por hora de doença cardiovascular. Vou repetir, 40 pessoas por hora. São 1.000 por dia de doença cardiovascular. Quais que mais morrem? As que têm a menor renda per capita e menos anos de educação. Onde que elas moram? Onde não tem estrutura. Como que entra a telemedicina dentro do paradoxo? A telemedicina universaliza acesso,
descentraliza a complexidade e permite um fenômeno fantástico, equidade. Nós temos um exemplo concreto sobre isso, que levamos telemedicina num programa estruturado em 215 centros de 3 países, Brasil, Colômbia e México. Atendemos 800 mil pessoas com dor torácica. Goiânia participou, o Maurício foi um líder no Brasil Central, em Goiânia, e de 800 mil pacientes, nós diagnosticamos 8.600 infartos. Tratamos 4.300, foi a metade. O Brasil não trata 5% dos infartos, nós tratamos 50%. A mortalidade desse projeto foi 5%, a mortalidade do Brasil é 25%. E é um exemplo disso que você diz. Nós levamos acesso a populações carentes, as que mais padeciam da doença. É por isso que eu acho que o pós-Covid nós vamos sair muito bem. Porque esse estudo reduziu o custo do infarto pela metade. O custo do infarto no Brasil, a Deloitte fez um levantamento, 22 bilhões de reais ano. Então, se implementarmos uma tecnologia dessa, que é simples de implementar, nós vamos economizar 11 bilhões de reais ano. Então, tudo isso que nós estamos perdendo em PIB, estima-se que 40% do custo da saúde, 40%, é desperdício. E esse desperdício nós podemos atuar na gestão, nós podemos atuar na prática clínica e no chamado medicina baseada em valor, no accountable care. E o accountable care, empoderado pelas ferramentas digitais, nós temos condição, com o orçamento da saúde brasileira de hoje, nós temos condição de aumentar em 40% o acesso à população. Bacana. O que você falou, na verdade, é o programa Latin, né? É o Latin. Exato, é o que a gente implantou aqui, ficou, se não me engano, 2 ou 3 anos, e infelizmente acabou por questões que a gente sabe que sempre cai na questão financeira. Só para dar uma elucidada, como que você tem noção de como está esse programa Latin no país, Botelho? Só para a gente entender, porque é um programa assistencial muito importante, e de repente ele dá uma esfriada. Infelizmente, o Brasil, que chegou a ter 15 centros do Latin, hoje deve ter uns 6 por problemas orçamentários, e não é um problema de custo-efetividade, é problema orçamentário e de prioridade. Então, com uma verba, eu fiz um estudo para Goiás, o estado de Goiás poderia ser coberto com o programa Latin com um gasto de 5 milhões ano. O custo do infarto em Goiás é 14. Eu reduziria o custo de 14 para 7. Então você dá uma economia de 2 milhões de reais para Goiás, eu fiz esse estudo para Goiás, 2 milhões de reais de economia e reduz a mortalidade de 25% para 5%. Se você olhar o Journal of Interventional Cardiology, tem uma publicação da Universidade Federal de Goiás, muito boa, que os colegas eles mostraram o caos no atendimento do infarto, mostrando lá um paper de Goiás que 5% da população é atendida. Eu escrevi o editorial sobre esse paper no New England, no Journal of Interventional Cardiology. Foi a Cindy Grimes que pediu. Nesse editorial, nós colocamos esses dados, que se a gente implementasse esse programa que é processo, digital, lean, você salva a vida, diminui a hospitalização pela metade, libera leito e economiza. Esse é um exemplo que a gente pode expandir para as outras áreas do conhecimento, né? Nós temos exemplo, podemos discutir mais para frente, que a gente aplica a telemedicina na Conexa, a gente aplica em oncologia, nós aplicamos em outras áreas do conhecimento médico, todas elas reduzem custo. E nessa época de pandemia, que as pessoas não vão ao hospital, que a ANS recomenda o não reembolso de consultas eletivas, os médicos fecham o consultório, os pacientes crônicos não são acompanhados. A gente sabe que essa comorbidade vai cobrar o preço lá na frente. Se eu coloco um programa de telemedicina com gestão lean, eu melhoro o acesso e eu vou prevenir um problema que ele é óbvio, né? Com certeza. Robertão, nós estamos chegando aqui na metade. Eu queria tocar num assunto que é um case seu, né, que eu achei muito bacana, que é a detecção do infarto através de um wearables, né, um device, que é o Apple Watch. Isso. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como essa tecnologia ela pode ajudar, como que ela está evoluindo. A gente sabe que o Apple Watch hoje é um device caro, que não é todo mundo que tem acesso. Se existem outros devices que são compatíveis e que podem fazer a mesma função,
levando em consideração esse projeto que você tem aí, que você tem um case que, se não me engano, é o primeiro do mundo. Esse case, o que foi? Como nós temos uma base de dados muito grande, hoje nós temos 30 milhões de eletrocardiogramas codificados na nossa base de dados. Então, nós criamos uma operação de inteligência artificial e submetemos um treinamento de máquina com esses eletros. Ensinamos o algoritmo a detectar infarto. E nós começamos a treinar o algoritmo, porque o eletrocardiograma, para quem não é médico, o eletrocardiograma ele usa 10 cabos conectados no corpo inteiro, enche a pessoa de cabo para ver diferença de potencial de um lugar para outro no corpo. Então, são 10 cabos que criam 12 derivações, 12. E nós começamos a fazer uma coisa mais simples. E os caras da inteligência artificial falaram, doutor, para que tanto cabo? É muito complicado. Não dá para fazer isso na casa das pessoas. Vamos testar com um cabinho só? Porque se um cabinho der certo, eu coloco ele aqui, ó. Um eletrodo está aqui na coroa, o outro eletrodo está no fundo do relógio. Resolvi o problema. Eu, como cardiologista, falei, você está louco. O que é isso? O eletrocardiograma tem 110 anos. Você está querendo me dizer que você vai detectar com uma derivação o que há 110 anos são feitos com 12? Não, eu nem participo disso. Não, doutor, posso tentar? Aí nós fizemos, ele fez o treinamento de máquina e nós chegamos e testamos cada uma das 12 derivações. D1, D2, D3, AVR, LF. E a melhor derivação foi a que coloca o eletrodo aqui no tórax, a V2. Ela deu uma acurácia de 96%. Uma curva ROC muito, muito boa, uma área sobre a curva muito boa. E essa do braço, que é a D1, deu uma curva ROC de 0,85, o que mostra ali uma acurácia de 90%. Opa! Então, se eu tenho uma possibilidade de fazer o eletro, eu faço aqui para vocês ao vivo. Eu vou fazer aqui agora, deixa eu colocar... Está aqui. Eu vou apertar aqui e chegar o eletro para cá. Tá aí, ó. O meu eletrocardiograma. Eu não vou continuar porque ele precisa do celular. Então eu faço isso aqui em 30 segundos. Por Bluetooth, ele joga para esse celular que eu estou usando para essa vídeo. E o celular vai para a nuvem e o algoritmo interpreta e ele detecta infarto. Ele não faz diagnóstico, ele detecta. E agora, duas notícias boas. Nós podemos fazer no braço direito, na perna, no tórax, então eu faço mais derivações. E a Apple agora está autorizada pela Anvisa, então o brasileiro tem acesso a isso, que antes não tinha. A segunda foi a pergunta que você me fez. Há possibilidade de tecnologias mais baratas? Já tem produtos hoje com $100. Você faz uma derivação com $100. O Silvio já tem aí um device que você faz uma derivação com $100, que vai baixar, isso vai baixar, com escala vai baixar. Agora, quando a gente vem para a questão de custo-efetividade, o sistema de saúde doar isso para os pacientes de risco, ele economiza porque ele ganha por custo por ano de vida salva. Então, no estudo de custo-efetividade, governo, plano de saúde, eles vão chamar o paciente de risco, o diabético, o hipertenso, que já teve infarto prévio, tem história na família, que o colesterol está alto, que tem um clínico de creatinina baixo, e vai doar para ele. Por quê? A gente vai querer monitorar esse cidadão. Você vai diminuir evento e diminuir internação hospitalar. Então, esse produto, ele foi publicado, nós publicamos no Journal of American College, submetemos a patente nos Estados Unidos, e agora ele está sob validação lá. A gente está fizemos estudo de geração no Brasil, no Chile, e estamos fazendo estudo de validação nos Estados Unidos. A expectativa é muito boa e já há algumas inovações que eu não posso falar ainda, mas que já simplificaram isso aqui e o relógio é coisa do passado. A gente já está trazendo uma tecnologia que ela é muito mais avançada, mais simples e extremamente mais barata. Mas eu te garanto que assim que a gente tiver a patente, eu te aviso. Tá certo. Tô achando que vai virar uma pulseirinha esse negócio. É mais simples que uma pulseira, cara. Quando eu vi, é um negócio impressionante. Coisa boa. Impressionante. E é o que você vê, existem alguns estudos muito consistentes prevendo que em 2025, que é daqui 5 anos, 1 em cada 4 cidadãos vai usar o wearables. E a média de comunicações do wearable com um celular vai ser 4.000 por dia. O que são essas 4.000 por dia? Comunicações
espontâneas que o sistema vai mandar para a sua plataforma de saúde. A sua frequência cardíaca, a sua saturação de oxigênio, a sua temperatura corporal e outros dados de algoritmo. Posso te falar aqui ao vivo, nós estamos num projeto de pesquisa com a Mayo Clinic que está procurando identificar COVID com eletrocardiograma. E temos um outro projeto interessantíssimo que acoplou um eletrocardiograma no estetoscópio e associando o ruído cardíaco, que é o fonocardiograma, com o eletrocardiograma, a gente está derivando a fração de ejeção. Vai substituir o ecocardiograma, pelo menos para a fração de ejeção, e com acesso absolutamente... Você imagina o empoderamento de um médico que, com o estetoscópio, ele fala a fração de ejeção, ele faz um eletrocardiograma, ele pode detectar um infarto. E ele pode otimizar um tratamento de uma insuficiência cardíaca. Isso não é futurismo, não. É real. Nós estamos fazendo isso agora. Você tocou num ponto importante, que é exatamente o empoderamento do médico, né? Eu tenho falado aqui insistentemente, principalmente nessa demanda que eu tenho com o Hint One, que é para educar, né? Para a gente levar um pouco de conhecimento para a classe médica, para a classe de saúde como um todo. E o que eu vejo é exatamente um pouco de resistência, né? Ainda tem resistência com relação à tecnologia, à inovação, e fazer com que esse médico entenda que isso aí pode ser algo que beneficie tanto ele quanto o próprio paciente, né? O que você tem para falar para a gente, para esses colegas que estão aí, com relação a essas tecnologias? Só para... Eu também sou... Eu acho que você está cumprindo com uma responsabilidade importante. Nós temos obrigação, como médicos, de compartilhar diariamente com os nossos colegas duas informações. Uma primeira é o determinismo tecnológico. Não depende de democracia de coalizão. A tecnologia vai determinar o que vai acontecer. Primeiro recado. Então não adianta resistir, não adianta corporativismo, não adianta questionar, não adianta negar, não adianta falar que isso é impessoal, que é frio, que distancia, etc, etc. Porque isso vai acontecer. Mas qual que é o recado mais importante? O médico tem que estar na dianteira disso. Porque quando você tem um conhecimento médico, especialmente aquele que tem experiência prática, para poder orientar o pessoal de tecnologia a conduzir os algoritmos, o salto é maior. Eu te dou um exemplo aqui de grandes players, como a IBM. A IBM, ela criou algoritmos espetaculares, que você conhece, como o Watson. Agora, para ela entrar na saúde, os líderes são médicos. Então, o convite que a gente faz para quem está nos ouvindo é esses dois pontos. Ó, não adianta resistir, vai acontecer. Agora, alie-se, eduque-se, procure se aproximar de grupos que estejam fazendo. Aí em Goiânia tem um pessoal de inteligência artificial espetacular, eu reuni com eles essa semana, gente de uma liderança, e qual o recado? A sua agenda deixa de ser local. Hoje, eu tenho agenda, como os colegas que trabalham com telemedicina, a agenda é mundial. Então, eu deixo de ser um médico local, eu posso abrir a minha agenda mundialmente. Então, nós vamos dar oferta de trabalho para os médicos. As pessoas reclamando que está formando muito médico, etc, etc. Mas se você se empoderar com a tecnologia, você vai se tornar um médico mais eficiente e vai ampliar o seu espectro. Todos que trabalham comigo, o Silvio conhece isso, hoje eu tenho 900 colaboradores. Todos tiveram uma ampliação do seu leque de trabalho. Então, o recado que a gente dá para os médicos que resistem, eles precisam procurar se informar minimamente, porque se o indivíduo abrir um browser e clicar em qualquer site para discutir essa transformação digital, ele vai ver o encantamento. E ele vai esquecer da ameaça, porque o medo dele é ser substituído. Agora, tem uma frase de um professor de Harvard que eu achei fantástica. Ele diz que o médico que for substituído pelo computador merece. Então, se a gente tiver isso em mente, vamos fazer por não merecer. E o que vai acontecer no fim do dia? Nós vamos tratar muito mais pessoas, e o Eric Topol, que escreveu o Deep Medicine, que a gente recomenda, você sempre recomenda, o Deep Medicine, a capa do Deep Medicine, que é de transformação digital, ele fala que sobrará mais tempo para o médico ser médico, para ele olhar no olho, para ele... o Dr. Adib Chatend, eu sempre falo do Dr. Adib, porque ele falava que
médico tem que ser especialista em gente. Se você se empoderar com tecnologia, você poderá ser especialista em gente. Muitos médicos estão sendo muito especialistas em pouca coisa. Ele é ultra especialista no dedo da mão esquerda. E ele perde tempo de se dedicar a ser especialista em gente. A saber que gente tem memória, gente tem dor, gente tem saudade, gente tem fome, gente tem angústia. E o médico hoje, ele não pode pensar nisso, porque ele tem 20 minutos para atender uma pessoa, ter um reembolso do convênio, pensar no retorno. Se ele pega esses processos repetitivos e joga para a estrutura Lean e para algoritmos, ele vai poder sentar com o seu José, pegar na mão e perguntar se está tudo bem. Está tudo bem, seu José? Porque o resto a máquina já fez. E o que o seu José precisa é alguém em quem ele possa confiar. É impressionante. E todos que estudam tecnologia falam isso. A máquina não vai conseguir substituir isso. O quê? Olho no olho, credibilidade, afeto. E tem um efeito placebo que quando a pessoa olha no médico e pela linguagem corporal, e o que vai muito além da linguagem corporal, ela acredita naquele médico, já é metade do caminho para o tratamento. Depois, se ele se empodera para que as máquinas façam aquilo que é chato, o que é chato, você tem que ficar vendo os exames de sangue, como que está o colesterol, aferir pressão arterial, escutar um coração, deixa que a máquina faz isso. Reserva o seu tempo para, como o doutor Adib falava, seja especialista em gente. E o empoderamento do paciente? O que você tem aí para a gente conversar com relação a isso? Porque a gente sabe que cada dia o paciente se empodera mais, principalmente com a presença de aplicativos e outras coisas aí que acabam agregando. Nos Estados Unidos, você tem uma proporção muito maior que no Brasil com relação à usabilidade desses aplicativos para a saúde. Qual que é a sua realidade? Que é a sua perspectiva? Nós trabalhamos isso hoje fortemente. Há uma corrente na Inglaterra que se chama Patient Knows Better, é o PKB. O que é o Patients Know Better? E quem me apresentou isso foi um dos maiores empresários da saúde brasileira, que eu sempre gosto de homenagear também, o Pedro Bueno. O Pedro Bueno está hoje com 29 anos e ele preside todo o grupo ímpar com a DASA. O Pedro fez uma reunião em São Paulo e ele trouxe uma pessoa que teve um diagnóstico de câncer incurável, prognóstico fechado. Essa pessoa é um americano, começou a pesquisar na internet e viu que um cara na Sibéria conseguia uma molécula que curava o câncer dele. Ele se curou. Ele criou esse conceito, que o paciente é quem mais sabe da sua saúde. E agora, o que está acontecendo com a tecnologia? Nós temos aqui, e eu levo para você a hora que você quiser, nós criamos na Conexa, e vai ser lançado essa semana, um produto, eu nem posso falar o nome, que ele vai ser lançado, mas o que é? É um aplicativo que você carrega no seu celular e carrega a sua história. Então, esse PKB, o paciente empoderado, ele terá o controle da sua história. E o Eric Top escreveu um outro livro, que é Aguarde que o paciente vai te ver. Então, o médico que vai pedir agenda para o paciente, porque o paciente está empoderado. O paciente, hoje já acontece isso conosco, já acontece com você, já acontece com o Maurício, com o Silvio. O paciente chega totalmente empoderado pelas informações e ele senta com você para ouvir a sua opinião, para você ajudá-lo na decisão que às vezes ele já tem. Às vezes ele já tem, ele só quer ir lá confirmar com você. Então, o empoderamento do paciente é um fenômeno dos mais importantes da transformação digital e legítimo. E até esse nome, paciente, acabou. A pessoa não vai ser mais paciente de ficar esperando, nem vai ser passivo. Ele passa a ser ativo e o empoderamento do cidadão, que agora alguns estão chamando de customer, que é um consumidor, né? Ele deixa de ser um doente, ele é um consumidor de saúde. Ele não vai procurar o sistema de saúde só quando ele estiver doente, não. E no Accountable Care, nós temos que cuidar dessa pessoa, desse customer, com todas as ferramentas possíveis para que ele não tenha doença. E outra interessantíssima, para que ele morra saudável. Se a gente conseguir, porque eu imagino, até que prova em contrário, todas as pessoas devem morrer. Há controvérsia nisso. Mas que morram saudáveis. Né? Se a gente conseguir fazer as pessoas morrer saudáveis, como? Empoderamento do paciente. E o empoderamento, o digital, ele vai nos ajudar demais, demais. É preciso alfabetizar as pessoas nisso.
Eu acredito muito nisso. Isso aí é o conceito do blockchain, na, na verdade, a segurança do paciente ali com o seu smartphone, o empoderamento e tudo mais, né? E aí, aí poderia estar falando várias coisas aqui, mas não vamos entrar em detalhe de blockchain, senão a gente vai acabar falando de Bitcoin também. É. Mas vamos lá. Tem uma outra questão que eu queria falar contigo, que é exatamente a questão do médico, né? Que hoje o médico ele tem uma quantidade de informações exorbitantes, principalmente com essa era do Covid, com a digitalização da informação, né? Porque antes os congressos eram todos analógicos, digamos assim, todo mundo tinha que ir lá no congresso. Hoje você tem um monte de congresso online, as pessoas estão sendo cobradas porque o conteúdo está online, o cara chega assim para você, escuta, você viu aquele congresso de ontem, você viu aquele cara falando, você não consegue absorver tudo isso aí. Como é que fica o papel do médico nisso aí? O que é a consequência com relação à parte dessa quantidade de informação que o médico tem disponível, com a questão da cobrança do médico? O que você acha com relação a isso? Eu também, Desfecho, na verdade. nós estamos tão sintonizados que eu tenho um slide sobre isso, que ele mostra que o conhecimento médico duplica a cada 70 dias, então é impossível ficar atualizado. E o sistema de saúde, ele tem uma inflação médica muito alta. E o accountable care, ele divide o benefício que você entrega pelo custo. Então, nessa equação, o médico fica em surto, porque ele precisa entregar uma medicina individualizada, num sistema operacional eficiente e com um overload, uma sobrecarga de informação que ele não consegue administrar. Então, hoje, nesse slide eu coloco, só tem uma saída, transformação digital. Especialmente a inteligência artificial, para que a gente consiga. Aí, qual que é o papel do médico hoje? O meu pai foi médico. E eu me lembro de ver o meu pai e os colegas dele que criaram um hospital em Araguari, chamava Nossa Senhora de Lourdes. Era tão bonito ver a relação médico-paciente, que o médico era o elemento central em toda a operação de saúde. E a tecnologia era muito pequena. Hoje a gente tem uma hipertrofia da tecnologia, da estrutura econômica, de grupos econômicos na saúde, e o médico passou a ter um impacto muito menor no sistema de saúde. Mas, aí vem o mais, porém, entretanto, todavia, nunca houve uma oportunidade maior para o médico liderar. E no mundo digital, eu acho que o médico será o elemento central. Porque o customer, que não é paciente, ele vai ser totalmente empoderado. O que ele vai precisar? Médico. Então eu acho, e o Topol fala isso, eu acho que nós vamos voltar à era do meu pai. Meu pai exerceu medicina de 65 até 78, por aí. Nós vamos voltar a essa era, que o médico vai ser central, porque o resto do paciente já terá. E ele vai chegar empoderado, e pode anotar isso. A maioria da medicina, ela não vai ser feita em estruturas físicas, hospitalocêntricas. Nós vamos ver uma deshospitalização importante. E a informação vai tirar o que é inapropriado na medicina. A evidência vai convergir para que... E essa gestão, eu imagino, eu sou extremamente otimista que o médico, o médico preparado. E o que é o médico preparado? Não é mais aquele médico que estudou muito, não. É o médico que está conectado com as tecnologias empoderadoras. Né? Um Silvio Alessio. O Silvio Alessio é um cara empoderado. Ele sempre esteve adiante dos médicos todos com quem nós convivemos, porque o Silvio ele lia 10 vezes mais que os outros, ele interpretava 50 vezes mais rápido, ele tinha tempo, ele tinha mais tempo disponível porque ele era empoderado por tecnologia. Então eu acho que o médico ele vai ocupar uma posição central, por mais que os pessimistas acham que nós vamos sucumbir aos grupos econômicos, nós vamos sair desse modelo hospitalocêntrico. Está havendo uma valorização do médico generalista, a atenção primária em saúde está sendo hipertrofiada, o conhecimento clínico geral está sendo muito discutido, para que esse clínico geral evite que a pessoa adoeça.
que faça prevenção. Então, o conhecimento da cultura médica vai ser muito importante. Então, nós temos hoje pessoas ultra especializadas em pouca coisa. O indivíduo é muito especialista em fazer um nicho da medicina que amanhã um robô vai fazer. Agora, quem tem cultura médica, conhecimento médico e é especialista em gente, esse vai ser muito hipertrofiado, nunca vai perder seu espaço. Concordo plenamente. Quando você fala em não sei falar a palavra. Deshospitalização. Deshospitalização. Você acha que o hospital vai ficar mais para um procedimento de grande complexidade, é isso? Aquela parte básica, ela vai deixar de existir exatamente por causa da digitalização da saúde. E se você cria programas que são baseados em valor, accountable care, o que vai acontecer? Você vai prevenir mais, você vai tirar procedimentos que são inapropriados, muitos procedimentos são inapropriados porque não há evidência consistente, mas ele faz parte de um ciclo econômico. E o Covid está mostrando isso. O Covid está mostrando que estruturas dispensáveis vão quebrar. E o sistema vai ver que elas são dispensáveis, porque não há evidência do benefício delas. Então, com isso, já essas previsões são muito, quase que cartesianas. Haverá uma diminuição. Hoje já não se fala mais em hospital por número de leito. Fala-se em hospital por desempenho com indicadores, né? Você usa alguns indicadores, mas não é mais hospital por número de leito. Aqueles hospitais com 1000 leitos, isso vai desaparecer. E nós vamos realmente nos restringir a procedimentos muito menos invasivos. E se a gente quiser dar um exemplo simples, com muito pouco tempo... Angioplastia ambulatorial, veja, uma endoscopia e colonoscopia. Você não vai no hospital, você vai tomar uma pílula, ela vai transmitir o sinal, vai ser interpretado por um algoritmo, e quando tiver alguma coisa, que vai ser chamado um médico para dizer, olha, tem um pólipo suspeito com algumas células na borda lateral que precisa ser tratado. Imagina o número de procedimentos que você vai poder fazer remotamente. A associação de robótica com inteligência artificial na farmácia, no centro cirúrgico, e com outro destaque que eu dou, que vale a pena depois você discutir em outras lives, 5G, o impacto do 5G. Porque a plataforma que nós temos de telecom hoje, ela não foi feita para serviço, ela foi feita para pessoas. O 5G virá para isso. A gente vai diminuir latência. Então a gente vai poder fazer o que a gente está sonhando hoje. Hoje nós estamos sonhando em fazer uma cirurgia robótica teleguiada, em fazer uma colonoendoscopia com uma cápsula que transmite o sinal para um servidor em Nova York. Mas isso daqui a 3 anos vai ser real. Será que vai tudo isso? Com a lei de Moore, né, a cada 18 meses dobra, aí vem um ponto. Tecnologicamente não vai tudo isso, mas na incorporação da prática clínica, no sistema de reembolso, no aculturamento, vai. É provável. Não, tem razão. Com certeza. Nós estamos aí com mais ou menos 6 minutos, Botelho. Eu queria que você falasse aí 2, 3 minutinhos, um pouquinho da sua experiência no seu hospital, como que você construiu esse hospital, porque até onde eu tinha visto, você construiu a parte digital para depois colocar o tijolo. Eu entendo assim, mais ou menos isso. Fala um pouquinho aí, 2, 3 minutinhos para a gente, para depois a gente caminhar para o final. É um conceito que nós chamamos de multiplex. Multiplex porque ele tem ali o usuário estaciona, daqui uns dias ele não vai estacionar mais, e ele tem todos os serviços, banco, farmácia, restaurante, consultório, laboratório, clínica, hospital, queremos colocar academia, eu até sugeri que tem que colocar uma igreja ecumênica, para que você tenha tudo num local só. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a arquitetura foi feita baseada em processo. Então, se você tem uma arquitetura baseada em processo, você consegue entregar e medir indicador. Então, um exemplo, no pronto-socorro, o cidadão chega com dor no peito, ele toca num totem que está escrito dor no peito, e faz um exame sem médico, um eletrocardiograma, um algoritmo de inteligência artificial detecta um infarto e dispara alarme que ativa enfermagem, hemodinâmica, etc. Então, a arquitetura foi feita para isso.
uma torre digital, que é uma torre com salas que estão empoderadas com teleconsulta, com a plataforma Conexa. O médico chega com a roupa do corpo, ele tem secretária, computador, condomínio, tudo na mão dele, e um computador, se ele quiser, com sistema e que roda teleconsulta. Esse conjunto todo, ele permite que o ecossistema, não é um condomínio, o ecossistema, ele converse entre si e ele produza dados. Então, se eu tenho o consultório conversa com o sistema do hospital e que conversa com as plataformas móveis, que conversa com os wearables, o paciente faz um check-in eletrônico para consulta e eu tenho esses dados anonimizados, como nós temos, aí você passa a ser uma operação de dados. Os dados em saúde, a monetização dos dados da saúde dos Estados Unidos hoje produzem mais do que todo o PIB de saúde da Espanha. Então, no fim do dia, esse complexo, o que acontece com ele? É incrível. Ele é mais barato que os outros. Ele consegue entregar para o pagador um custo, e aí a gente usa aqui o DDR, que é o DRG, eu meço os indicadores, e eu entrego esses indicadores para o pagador. Então, esse conjunto é um conjunto que nos facilita implementar Accountable Care. E dentro do nosso complexo, para concluir, nós estamos rodando um programa de Accountable Care junto com a KPMG e um piloto com a United Health, que é a 1000 no Brasil. Então já está rodando hoje. Quem quiser conhecer, a gente já roda esse produto. Só foi possível por causa dessa integração digital. Bacana. Botelho, eu só tenho a te agradecer. Nós estamos aí com 2 minutinhos só. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado ao pessoal que esteve com a gente aí esse tempo todo. Eu queria falar com você aqui mais umas 2 horas, eu acho que o assunto não ia acabar nunca. Vamos marcar outras. Vamos com certeza. Eu quero te visitar novamente no hospital, que quando eu fui lá, eu acho que já tinha menos coisa do que tem hoje, né? E você é da terra, é muito bem-vindo. Eu digo que de manhã tem café e à noite tem vinho. No meio tem pão de queijo. Então, tá fechado. Eu estou só esperando dar uma baixada na questão do Covid aí, para poder dar uma visitada no pessoal. Mas vamos marcar assim. Você tem aí mais ou menos 1 minuto e meio para falar o que você precisar, o que você quiser. E eu te agradeço enormemente aí pela colaboração e pela presença na nossa live. Eu que te agradeço. Eu quero cumprimentar os colegas de Goiânia, o Maurício, o Silvio. E quando você vier, traga para a gente tomar um café, porque são amigos. E é um compromisso falar com você que desenvolve uma liderança nacional, porque o que você fez aí teve repercussão nacional e continua fazendo, e através disso, o seu exemplo, o nosso exemplo, que você está em Goiânia, no Brasil Central, eu estou em Uberlândia, a gente passa uma mensagem para quem está nos assistindo de otimismo, profundo otimismo. O Brasil é um país que terá condição de reduzir o gap do primeiro mundo por causa da transformação digital. E através dessas ferramentas, nós vamos conseguir ser mais felizes, porque a gente vai ser médico mais completo, entregar melhor valor para a sociedade a custo menor. Então, eu só quero passar essa mensagem otimista. Nós estamos passando pela pior fase da história. Mas é um momento que o Thomas Friedman fala, quando você aperta o botão de stop, de parar de uma máquina, ela para. Quando você aperta o botão de parar de um homem, ele começa. Então vamos usar essa pausa para a gente refletir, começar e caminhar e ir para frente. Muito obrigado. Um abraço para todos. Obrigado, Botelho. Um grande abraço, tá? Tudo de bom para vocês. Obrigado, gente. Até mais. Tchau.